Há 10 anos, um evento sem precedentes aconteceu nos céus de Tóquio. Uma estrutura alienígena conhecida como Castelo Invertido surgiu do nada, pairando sobre a cidade. Pouco tempo depois, começaram a aparecer masmorras por várias partes do Japão, um fenômeno que mudou o mundo para sempre. A partir disso, algo ainda mais surpreendente aconteceu. A energia mágica chamada mana começou a se fundir aos humanos, despertando neles habilidades especiais. As pessoas agraciadas com esse poder ficaram conhecidas como talentosos, capazes de treinar e se tornar magos para lutar contra masmorras e alcançar a glória. O mais curioso é que o talento de cada mago podia ser identificado pela cor peculiar da mana que emanava do seu corpo. Cada mago possuía uma cor única, indicando suas especialidades. Porém, em casos extremamente raros, aconteciam mutações. Surgiam os portadores de duas cores, capazes de manipular dois tipos de instintos de mana. Um desses casos é o do irmão mais novo do protagonista, um sujeito com um estilo que deixaria qualquer um com inveja. Seu nome é Kurosaki Kai, e ele controla as manas azul e vermelha. Kai é confiante e encara um monstro terrorizante sem hesitar. A batalha começa com a criatura avançando para despedaçá-lo, mas isso não representa ameaça alguma. Com um movimento simples, Kai ativa seu poder e lança o golpe da lança demoníaca, um ataque que atravessa a pele do monstro e destrói completamente-o com um único golpe. Com a criatura derrotada, Kai se aproxima calmamente para coletar sua pedra mágica, enquanto seu irmão observa de longe, com um olhar desdenhoso. Apesar de ser o mais novo, Kai trata o irmão mais velho como um inútil, jogando a pedra na sua cabeça e mandando que ele junte os outros recursos espalhados pelo chão. Naquele momento, Kai já havia atingido o nível 89, um feito impressionante que lhe rendeu o título de Rei Roxo, consolidando-o como um dos magos mais poderosos de sua geração. Infelizmente, o mesmo não podia ser dito do seu irmão, nosso protagonista, que era o completo oposto, sem talento e sem habilidade e sem sorte. Vocês se lembram que controlar duas cores de mana é algo raríssimo? Pois bem, nosso protagonista também é uma raridade, mas do tipo oposto. Ele nasceu sem cor, completamente sem poder algum, apresentando o Kurosaki Ray, o fracassado de nível 1. Mesmo assim, Ray é persistente. Apesar de não possuir nenhuma habilidade, ele nunca desistiu do sonho de se tornar um mago. Por enquanto, ele trabalha como carregador, ajudando a equipe do seu irmão e recolhendo recursos das missões. Kai permitiu que ele participasse das expedições por pena, mas Ray encara tudo com determinação, mesmo colocando sua vida em risco. E em silêncio, ele continua acreditando que algum dia um milagre acontecerá e libertará o poder adormecido dentro dele. E assim, movido por essa esperança, Ray segue acompanhando o grupo em suas perigosas aventuras. No momento atual, a equipe de Kai acaba de chegar à sala do chefe da masmorra. Os aliados, confiantes demais, acreditam que essa luta será fácil como as anteriores. As enormes portas se abrem, revelando uma sala escura, e o grupo avança cautelosamente, analisando o ambiente. De repente, uma figura distante surge deles. À primeira vista, parece humana, mas algo em sua presença é estranho e imponente. Então, o inesperado acontece. Diante deles está Cronos, o deus do tempo e do espaço. Ele os encara com um olhar entediado, como se já soubesse o destino que os aguardava. Kai, arrogante, pensa que é apenas mais um inimigo comum. Sem hesitar, concentra a mana em várias lanças mágicas e dispara todas contra Cronos. Mas o deus, impassível, saca sua lâmina dimensional e corta todos os projéteis como se fosse nada. O olhar vazio e frio dele é o de alguém que está entediado até com a violência. Kai, por outro lado, fica paralisado, sem saber como reagir. Num instante brutal, Cronos o marca como alvo e atravessa sua cabeça com um golpe devastador. Foi um fim frio e impiedoso, um destino inesperado até mesmo para um personagem tão arrogante. O corpo de Kai cai sem vida no chão, deixando o grupo completamente em choque. Ray mal consegue processar o que acabou de testemunhar. Ele não acredita que o Rei Roxo, um dos magos mais fortes do mundo, tenha sido derrotado com um único ataque. Os subordinados de Kai, em pânico, tentam fugir, mas é inútil. Cronos os extermina em segundos, sem esforço algum. Desesperado, Ray cai de joelhos, dominado pela impotência. Então, pela primeira vez, o deus fala. Sua voz soa calma e sombria, enquanto expressa alegria ao encontrar um humano sem cor entre os sobreviventes. Mesmo diante da morte, Ray se recusa a desistir. Ele reúne toda a coragem que lhe resta. Já havia sofrido demais na sua vida para simplesmente aceitar o fim. Tremendo, ele se levanta e aponta sua arma para o deus, um ato de pura bravura, digno de respeito. Cronos observa, intrigado. Ele acha curioso que um ser tão fraco como ele ouse enfrentá-lo, quando todos os outros morreram miseravelmente. Interessado, o deus decide testar a determinação daquele humano sem poder. Mas ao contrário do que se esperava, Ray não recebe um milagre nem um novo poder. Em vez disso, ele é brutalmente dilacerado. Seu corpo se abre em feridas profundas e ele grita em agonia. Cronos, impassível, comenta que talvez tenha exagerado um pouco. Então, usando o controle do tempo, o deus reverte o corpo de Ray, curando todos os ferimentos instantaneamente, apenas para reiniciar o tormento. E assim começa a segunda parte do teste. Dessa vez,
Cronos invoca as chamas do desespero, cercando Rey em um campo de fogo infernal. A cena é apocalíptica. O deus, curioso, observa atentamente o que aquele frágil humano sem cor fará diante de um poder tão absoluto. Mesmo sendo fraco, Rey sabia que ataques comuns não adiantariam nada contra algo tão poderoso, mas talvez, se ele usasse a espada dimensional que Cronos havia usado para matar seu irmão, as coisas poderiam mudar. Assim, ele se lançou à frente, empunhando a lâmina e cortando as chamas do desespero em um avanço desesperado. Mesmo armado com uma arma divina, o corpo frágil de Rey foi queimado por todos os lados, fazendo-o gritar de dor. Ainda assim, o deus do tempo e do espaço observava, curioso com a determinação daquele garoto. Porém, a curiosidade logo se transformou em choque absoluto, quando ele sentiu a lâmina perfurar seu próprio peito. Isso mesmo, Rey conseguiu acertar um golpe limpo em um deus. Foi um feito quase impossível, mas apesar disso, Cronos apenas sorriu de forma sombria e, com um simples movimento, rebobinou o tempo, devolvendo Rey à posição inicial. O deus comentou com certo respeito que o garoto o havia surpreendido. Mesmo assim, Rey caiu de joelhos, exausto, aceitando a derrota. No fundo, ele sabia que aquela luta estava perdida desde o começo. Os pensamentos de morte e desespero começaram a dominá-lo, mergulhando somente em um vazio escuro. Porém, de forma inesperada, uma tela de sistema apareceu diante dele, informando que a presença divina de Cronos havia quebrado o selo de sua habilidade negra. Até o próprio deus ficou surpreso, sem entender o que estava acontecendo. Rey, então, recebeu oficialmente sua primeira habilidade, Dreno de Habilidade, um poder capaz de roubar as habilidades dos outros, e o primeiro alvo foi justamente Cronos, de quem ele roubou o poder de voltar no tempo. Rey ficou sem palavras, encarando a tela à sua frente, enquanto um deus suava de nervoso. Imediatamente, o garoto testou o poder, ativando o Rewind, mas dessa vez, ele não voltou apenas alguns segundos ou minutos, ele foi muito além. O sistema entrou em sobrecarga, e uma mensagem informava que o processo seria uma regressão completa no tempo. O mundo inteiro se distorceu, e o fluxo temporal retrocedeu vários anos. Quando Rey abriu os olhos novamente, tudo parecia diferente. Olhando para o espelho, ele percebeu que estava no corpo de uma versão mais jovem de si mesmo. Ele havia voltado ao passado, e convenhamos, roubar a habilidade de um deus já é um ótimo sinal de que essa história está prestes a ficar épica. Voltando um pouco no tempo, durante o uso da habilidade, um guerreiro misterioso havia se revelado para Rey, explicando que o seu poder atual não seria suficiente para derrotar Cronos. Por isso, ele confiou sua habilidade ao garoto, acreditando que um dia Rey seria capaz de superar o deus. De volta ao presente, ou melhor no passado, Rey ainda tentava entender se aquilo tudo era real ou apenas um sonho, mas ao olhar pela janela, ele viu o castelo invertido ainda branco. Isso o deixou confuso, pois lembrava claramente que o castelo havia ficado negro 7 anos depois, e só então suas portas se abriram, revelando o domínio de Cronos. Aos poucos, as peças começaram a se encaixar. Rey percebeu que o retrocesso temporal o havia levado 7 anos no passado. Pegando o celular para confirmar a data, ele viu que era verdade, e ao abrir a janela de habilidades, percebeu que ainda tinha o dreno de habilidade, mas o poder de retroceder no tempo havia desaparecido. Mesmo assim, Rey não se importou. Pela primeira vez em toda sua vida, ele tinha um talento de verdade. Depois de uma década tentando e fracassando em despertar qualquer poder, aquilo era o renascimento de suas esperanças. Agora, ele finalmente podia abrir novos caminhos e realizar o que antes era apenas um sonho. Foi então que ele percebeu algo. Aquele dia era o dia do exame dos magos. A cena muda para o distrito de Chota, sede oficial da Associação dos Magos, a instituição responsável por regular, supervisionar e apoiar magos em suas missões nas masmorras. Ao chegar, Rey nota que o prédio parecia novo, o que fazia sentido, já que ele havia voltado no tempo. Lá dentro, ele reencontra Goto e Yui, dois idiotas que costumavam andar com seu irmão, Kai. Eles zombam de Rey, chamando de fracassado, sem cor, que não tinha motivo algum para estar ali. Rey se lembra bem deles, afinal, já haviam feito parte do mesmo grupo. Os dois continuam provocando, rindo da ideia de que ele participaria do exame. Dizem que é inútil tentar quando se nasce sem talento. Mesmo sabendo que eles tinham razão, Rey não desistia. Ele já havia tentado mais vezes do que qualquer outro passar no exame, mas sempre falhou. Ainda assim, quando Goto tentou provocá-lo de novo, Rey apenas empurra sua mão e se afasta sem reagir, deixando os dois surpresos com sua nova atitude. Logo depois, aparece a supervisora do exame, Hinata, uma maga de ranking B, e para variar, ela não ficou feliz em ver Rey novamente. Ela o avisa de que continuar insistindo pode acabar custando sua vida, mas Rey insiste em tentar mais uma vez. Pouco tempo depois, ele é levado ao campo de teste, onde a prova consiste em coletar 3 pedras mágicas de goblins dentro da masmorra. Uma tarefa simples para quem tem uma habilidade, mas o destino tinha outros planos. Aquele dia, conhecido por ser o exame de rotina, ficaria marcado por uma tragédia. De repente, um monstro de nível 37, conhecido como Red Cap,
surge do nada. Era uma criatura muito além do nível da masmorra. Um Goblin vermelho, poderoso e mortal. Sua presença faz o ar tremer. Hinata, chocada, avança para servir de isca e grita para Rei fugir, mas Rei sabia que ela não tinha chance de vencer aquela criatura. A diferença de nível era absurda. No passado, ele lembrava bem. Hinata havia enfrentado o Red Cap sozinha, protegendo-o até o fim, e acabou gravemente ferida, o que a levou a uma aposentadoria precoce. Tudo por culpa dele, por sua fraqueza, sua incompetência e falta de poder. E sim, ele mesmo admitia isso, repetindo os adjetivos como se fossem feridas abertas. Naquela linha do tempo, o Red Cap foi responsável por acabar com a carreira de Hinata, mas agora, Rei tinha uma segunda chance, e talvez, dessa vez, o resultado fosse diferente. Dessa vez, ele não pretende deixar as coisas se repetirem. Rei está decidido a enfrentar o perigo de frente, avançando com determinação contra a criatura. Em um movimento rápido, ele arremessou sua lâmina em direção ao monstro, lembrando-se de que o Red Cap possuía uma habilidade que aumentava drasticamente seus atributos físicos, tornando aqueles ataques comuns praticamente inúteis. Mas Rei era uma exceção. Quando as armas não davam conta, ele resolvia com as próprias mãos. Seu soco atingiu o Goblin em cheio, mas em vez de causar dano, apenas enfureceu ainda mais a criatura, que parecia ofendida pela ousadia do garoto. O Red Cap preparou seu próximo golpe para acabar com ele, quando algo inesperado aconteceu. O sistema apareceu diante dos olhos de Rei, revelando que ele havia roubado a habilidade de aprimoramento corporal do monstro, fortalecendo drasticamente seu próprio corpo. Com esse aumento de poder, Rei desferiu um golpe vertical preciso, cortando o Goblin ao meio com um único movimento. Hinata ficou completamente chocada. Aquele garoto fraco, que mal conseguia passar no exame, havia derrotado um monstro de nível alto com um só ataque. Enquanto observava a própria lâmina, Rei refletia sobre seu novo poder. Dreno de habilidade era realmente uma dádiva, e dessa vez, ele tinha acertado em cheio. Já Hinata estava cheia de perguntas, e Rei entrou em pânico, suando frio, sem saber o que responder. Obviamente, ele não podia revelar que possuía uma habilidade negra. Sua desculpa foi simplesmente dizer que tudo aconteceu por coincidência, o que só fez Hinata desconfiar ainda mais. Ainda assim, ela decidiu cancelar o exame imediatamente, considerando o aparecimento do monstro irregular. O incidente, claro, seria reportado à sede da associação. Rei, porém, lembrava bem que criaturas desse tipo não deveriam aparecer por muitos anos ainda. Mesmo assim, ele precisava coletar 2 pedras mágicas para completar a prova, mas Hinata não pretendia deixá-lo continuar por conta do perigo. De repente, 2 goblins surgiram nas sombras, atacando os dois, mas Rei, agora fortalecido, os derrotou com facilidade, cortando ambos com um só golpe, deixando Hinata completamente sem palavras. Com isso, ele obteve as 3 pedras mágicas necessárias e concluiu o exame com sucesso. Algum tempo depois, na estrada da Associação dos Magos, Hinata entregou a ele sua licença oficial de mago. Ao ver seu nome gravado no cartão, Rei sentiu uma onda de emoção. Por anos, ele havia se arrastado, sendo humilhado, tratado como um peso morto. Sempre sonhou em ser reconhecido, e agora finalmente tinha conseguido. Hinata também lhe explicou sobre o valor das pedras mágicas coletadas, fragmentos de energia deixados pelos monstros ao morrerem, usados como fonte de mana ou até trocados por dinheiro. E para a surpresa de Rei, ao calcular o valor da pedra obtida pelo Red Cap, ele descobriu que havia acabado de ganhar 3 milhões. Era inacreditável. Pela primeira vez, ele entendeu como a vida dos magos podia ser próspera. Até Hinata, que antes duvidava dele, parecia feliz por sua conquista, algo raro de se ver. Antes de partir, Rei fez a ela um último pedido, revelado na cena seguinte. Agora, diante de um portão de aparência única, ele parou por um instante para admirar seu nome e seu novo rank. Antes, ele jamais poderia entrar em uma masmorra sozinho, mas com esse avanço, sentia que finalmente tinha o poder de mudar o futuro. No entanto, algo inesperado aconteceu. Uma mão astral gigante, feita de energia, surgiu e o prendeu no lugar. Era a habilidade de Mana Hand, e quem a usava era justamente os capangas de Kai, aqueles mesmos idiotas que zombavam dele no exame. Eles riam, debochando da ideia de que Rei estava tentando entrar em uma masmorra por conta própria, alegando que isso violava as regras, mas Rei os surpreendeu ao dizer que passou no exame e agora estava autorizado a fazer isso. A revelação soou tão absurda para eles que os caras simplesmente não acreditaram. Um deles agarrou a cabeça de Rei, exigindo que mostrasse seu talento. Para entender a habilidade Mana Hand, é importante saber que ela condensa a mana em forma física, permitindo criar mãos ou estruturas sólidas. Por isso, Rei estava preso e sem conseguir escapar, mesmo com sua habilidade de aprimoramento corporal. Mas havia uma brecha, suas pernas estavam livres. Usando toda a força acumulada, Rei se impulsionou em alta velocidade e acertou uma cabeçada brutal no nariz do inimigo, fazendo-o jorrar sangue. No mesmo instante, o sistema notificou que ele roubou a habilidade do oponente,
libertando-se da prisão. Sem perder tempo, Ray imitou o inimigo, usando sua própria versão de Mana Hand e prendendo o sujeito do mesmo jeito que ele havia feito antes. Os capangas ficam espantados, incapazes de acreditar que Ray havia despertado um talento tão rapidamente, mas enquanto ele lidava com um deles, o outro avançou lançando uma bola de fogo. Ray reagiu no mesmo instante, ativando sua habilidade de aprimoramento corporal extremo. Seu corpo passou a emitir uma aura dourada intensa, e com um movimento firme, ele desfez a bola de fogo no ar, provando que não era mais o mesmo fracassado de antes. Seu oponente mal consegue entender o que está acontecendo, quando de repente, o garoto desfere um soco digno de Dragon Ball, arremessando o inimigo contra a parede. Ninguém consegue acreditar que ele possui mais de uma habilidade, a ponto de suspeitarem que ele seja um usuário de duas cores. Mas Ray, com um sorriso debochado, nega e manifesta uma bola de fogo em sua mão. Graças ao contato físico com o oponente anterior, ele conseguiu roubar essa habilidade com sucesso. Liberando a esfera giratória de chamas vermelhas, Ray os corrige, afirmando que agora tem uma nova cor além da anterior. Só pela expressão deles já dava para ver que estão completamente apavorados com a descoberta. Para piorar, ninguém jamais ouviu falar de alguém capaz de usar múltiplas cores. Ray ignora as provocações e apenas lança a bola de fogo ao lado de um deles, demonstrando que não está para brincadeira. Depois, desfaz o feitiço que prendia o outro e pergunta calmamente se eles ainda queriam continuar provocando. Os dois idiotas se entreolham e percebem que essa é a única chance que têm, e sem pensar duas vezes, disparam em fuga como covardes. Mas o verdadeiro problema não são eles. O que realmente preocupa Ray é seu irmão. Se o Rei Púrpura descobrir o que aconteceu, as coisas vão ficar feias. No futuro, ele sempre foi fiel ao cachorro de Kai, obedecendo cada ordem sem questionar. E se alguém espalhar que Ray despertou novos poderes, Kai com certeza vai caçá-lo pessoalmente, ainda mais considerando que ele já está no nível 50, sendo um dos magos mais fortes em atividade. Além do irmão, havia muitas outras coisas com que ele precisava se preocupar. Um exemplo claro era o fato de que o novo calabouço seria desbloqueado em breve. O que mais importava agora era aumentar seu nível o suficiente para conseguir se defender. Por isso, Ray decide mergulhar sozinho em uma masmorra para treinar. Era a única forma de aprimorar sua habilidade e aumentar sua reserva de mana. Enquanto caminha em silêncio, algo inesperado acontece. O monstro surge do nada, materializando-se diante dele. A criatura, parecida com um espantalho em chamas, era um mago de fogo de nível 38, um a mais que o chapéu vermelho que ele havia enfrentado antes. Com a mana limitada, ele só consegue conjurar uma bola de fogo em sua mão esquerda. O inimigo, no entanto, é um caso diferente. Ele consegue invocar várias bolas de fogo ao mesmo tempo com facilidade, o que mostra claramente a diferença entre seus níveis. As chamas são lançadas diretos contra Ray, que responde com seu próprio ataque, para tentar bloquear. Infelizmente, sua bola de fogo só neutraliza uma delas, e o restante o obriga a desviar rapidamente. Depois de recuperar o equilíbrio, ele percebe que essa luta não pode ser vencida em um confronto direto. Ainda assim, há algo que ele sabe muito bem: por mais forte que o inimigo seja, sempre existe uma brecha para explorar, e é exatamente isso que ele faz. Avançando com tudo, Ray fecha distância entre eles antes que o mago de fogo perceba o perigo. Com apenas 2 segundos para agir, ele desfere um golpe brutal que derruba o inimigo. No primeiro contato, ele já ativa sua habilidade de drenagem e rouba a magia de fogo do oponente, o único truque que o monstro possuía. Tentando reagir, o inimigo ergue a arma para lançar outro feitiço, mas já é tarde demais. Ray ativa a magia roubada e direciona contra o próprio monstro, envolvendo o mago de fogo em um turbilhão de chamas. Em questão de segundos, a criatura é reduzida a cinzas. Logo após a vitória, o sistema confirma. Ele subiu 4 níveis de uma vez por derrotar um inimigo de alto nível. Para ele, isso faz total sentido. Quanto mais forte o monstro, mais experiência se ganha. E mesmo que enfrentar criaturas assim seja perigoso, sua habilidade de dreno torna tudo muito mais fácil. Ao verificar seu status, ele percebe que saltou do nível 8 para o nível 12 apenas com essa habilidade. Motivado, ele decide que vai chegar no nível 30 antes de sair dali. Então, a caçada recomeça. Ray derrota mais um mago de fogo, depois um chapéu vermelho e até um guerreiro lagarto. Após algum tempo, ele consegue alcançar o nível 27. Mas quanto mais ele sobe, mais difícil fica evoluir na mesma velocidade. Ele entende que, para chegar no nível 30, vai precisar enfrentar inimigos ainda mais fortes. Então ele segue para o ponto mais profundo da masmorra, a sala do chefe. Diante da imensa porta, Ray reflete que fará a luta decisiva para alcançar seu objetivo. Ele a empurra e entra. O salão está vazio, até que uma figura começa a surgir diante das sombras. Envolta por uma aura verde, a criatura se revela. É o demônio de crânio, uma presença intimidadora cercada por vários diabretes de alto nível. Ray sente o peso da ameaça. Agora ele enfrenta um grupo de oponentes poderosos de uma só vez. Sua única esperança é roubar as habilidades deles. Ativando ao máximo seu aprimoramento corporal, ele parte disparada contra o chefe, preparando um soco devastador. Mas, para sua surpresa, o golpe não acerta. Logo, algo invisível impede de tocar o inimigo. Uma barreira mágica o bloqueia completamente. O mago recua e observa a proteção em forma de escudo hexagonal ao redor do demônio, exatamente como suspeitava. Ultrapassar aquela barreira de mana seria um grande desafio, e sem conseguir atingi-lo, não há como usar a habilidade de drenagem. O demônio do crânio solta um grito ensurdecedor
desafiador e avança com velocidade assustadora. Ray tenta fugir, mas o ataque passa a centímetros do seu corpo. Ele percebe que está em desvantagem e decide que é hora de libertar sua última carta na manga. Se quiser ultrapassar aquela defesa impenetrável, vai precisar de uma estratégia diferente, e é aí que entram em cena os diabretes voadores. Mesmo sem ter força suficiente para enfrentar um inimigo diretamente, Ray sabia que podia usar outro método. Então ele parte em disparada e mira em um dos diabretes voadores, acertando-os com um golpe firme. Afinal, como ele mesmo diria, seus punhos são classificação livre, servem para qualquer criatura, até mesmo para um morcego gigante. O impacto ativa sua habilidade de drenagem, roubando o feitiço agulha de gelo do monstro. Em seguida, ele lança uma bola de fogo, explodindo o diabrete em pleno ar. Com um deles reduzido a cinzas, Ray avista o outro e imediatamente ativa sua nova habilidade, disparando uma agulha de gelo que atravessa o inimigo e o derruba de vez. Agora que os incômodos foram eliminados, ele foca toda a sua atenção no demônio do crânio, que, com calma assustadora, invoca outro diabrete usando magia de invocação. Pode parecer que ele desperdiçou tempo com isso, mas é exatamente o oposto. Essa habilidade do chefe é o que Ray estava esperando, uma chance de ganhar mais experiência. Ele ativa novamente seu aprimoramento corporal, corta o novo diabrete ao meio e, logo em seguida, o sistema anuncia sua evolução de nível 18. Com uma nova conquista, surge uma notificação inédita. Agora ele está qualificado para usar síntese de habilidades, e era justamente esse o plano de Ray desde o início. Enquanto o demônio do crânio ruge à distância, Ray aproveita o movimento para unir suas magias recém-roubadas, bola de fogo azul e agulha de gelo, fundindo-as em um novo feitiço híbrido. Uma combinação única e poderosa nasce diante de seus olhos. Empunhando sua nova técnica, ele avança com tudo, saltando no ar para desferir um ataque direto. O chefe reage ativando novamente sua barreira de mana, tentando resistir ao golpe devastador da lança de fogo. O impacto é tão violento que o escudo começa a rachar até explodir em estilhaços. Assim, Ray consegue não apenas destruir a barreira, mas também roubar a habilidade de proteção mágica do inimigo. Sem perder tempo, ele ativa o aprimoramento corporal mais uma vez e parte para o ataque final. Agora que o monstro está vulnerável e sem defesa, Ray invoca uma segunda lança de fogo e lança direto no peito do demônio, atravessando por completo. A criatura envolta em chamas escarlates é consumida por inteiro antes de desaparecer. Após a morte do chefe, uma pedra de mana verde cai diante dele. Além disso, o sistema anuncia mais 4 níveis ganhos consecutivos. Ray agora atinge o nível 33 em apenas uma batalha. Exausto, ele respira fundo e observa o resultado de sua conquista. Quanto à síntese de habilidades, o sistema explica seu funcionamento. Ela combina diferentes feitiços para criar versões mais poderosas e complexas, algo acessível apenas para magos acima do nível 30. Era exatamente o que ele planejava, e felizmente sua estratégia deu certo. Logo em seguida, uma nova janela do sistema surge com outra novidade. Ele atingiu o requisito para evoluir sua habilidade de dreno de habilidades. Antes, podia guardar apenas 3 magias de cada vez, mas agora o limite aumentou para 5, o que lhe daria mais flexibilidade nas próximas batalhas. A cena muda para a sede da Associação dos Magos, onde Ray entrega a Pedra do Demônio de Crânio para trocá-la. Ao ver o artefato, Hinata fica completamente chocada por ele ter derrotado um chefe de alto nível sozinho. E o mais impressionante, ele alcançou o nível 33 em apenas um dia. Como de costume, Ray tenta disfarçar e inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo que tudo foi questão de sorte. Mas Hinata não acredita nem por um segundo, dizendo que isso seria o mesmo que achar $1 bilhão em cima da cama. Ainda assim, ela traz boas notícias. Como ele superou o nível 30, agora está oficialmente qualificado como mago de rank B, sem nenhuma restrição. Tudo corria bem, até que uma voz familiar ecoa atrás dele. Ao ouvir o tom arrogante, Ray sente o corpo inteiro gelar. Kai, seu irmão, aparece, debochando da ideia de que aquele fracassado poderia ter alcançado o nível B. Ele insiste que deve ter sido algum erro dos avaliadores. Só de estar perto dele, Ray começa a suar frio. Hinata também se espanta com a aparição, enquanto o autoproclamado Rei Púrpura zomba dizendo que o seu irmão inútil não consegue usar sequer uma habilidade. Afinal, ele sempre foi considerado um sem cor. Para Kai, a ideia de que esse mesmo homem virou mago B é simplesmente absurda, mas Hinata, como a boa aliada que é, toma o lado de Ray e afirma com firmeza que ele derrotou tanto o Chapéu Vermelho quanto o Demônio do Crânio sozinho. Essa revelação muda completamente a expressão de Kai, que passa a encarar o irmão com desconfiança. Sua expressão púrpura começa a emanar do corpo enquanto ele pergunta se o irmão realmente é tão competente quanto dizem. Então, sem aviso, ele avança e desfere um soco aprimorado, fazendo-o tremer com a força do impacto. Quando a poeira baixa, Ray está de pé. O golpe não atingiu diretamente, mas achou parte da sua barreira de mana. Com um olhar firme, ele encara o irmão e o repreende por sua atitude impulsiva. A
tensão é tanta que até Hinata fica nervosa com a possibilidade de uma luta entre os dois ali mesmo. Kai, surpreso, percebe que seu irmão realmente despertou poderes. Os rumores afinal eram verdadeiros. Ray confirma isso calmamente. Kai então retruca dizendo que, mesmo tendo uma habilidade agora, isso não muda nada, e que ele não deve se deixar levar por essa confiança passageira. No fim, ele deixa claro o seu verdadeiro objetivo, ser o maior desafio e inimigo do seu próprio irmão. Pela expressão de Hinata, dava para ver que ela estava realmente preocupada. Parecia que aquele maluco estava prestes a começar outra briga bem no meio da sede da associação, mas felizmente, por mais insano que o idiota de cabelo roxo fosse, ele ainda tinha um pouco de controle, e não foi tão longe assim. Em vez disso, Kai declarou com arrogância que não teria problema algum em enfrentar o próprio irmão, mesmo que ele fosse de fato um mago de classe B. Além disso, ele acusou o nosso protagonista de ter trapaceado para chegar onde estava, insinuando que devia ter algum tipo de truque envolvido. Mas era óbvio que tudo aquilo era só uma provocação. Ele queria forçar Ray a aceitar seu desafio e lutar oficialmente contra ele. Ray sabia que, se recusasse agora, as coisas só se complicariam mais depois. Então, mesmo com a diferença absurda entre seus níveis, ele olhou firme nos olhos do irmão e aceitou o desafio. Algo que Kai definitivamente não esperava. O simples fato de Ray não recuar o deixou ainda mais irritado. Logo a cena muda para a arena principal da Associação dos Magos, um local muito mais adequado para um confronto desse tipo. Diante de um adversário tão poderoso, Ray tenta organizar seus pensamentos, lembrando que a melhor forma de enfrentar alguém mais forte é usar bem os recursos que tem. O principal fator ali era a diferença de mana. Se ele baixasse a guarda por um instante, estaria acabado. O problema era que Ray ainda estava no nível 30, o que significava que só conseguia manter 3 habilidades ativas ao mesmo tempo. Já Kai, com seu nível 50, podia usar até 5 habilidades de uma vez, o que lhe dava uma vantagem natural e brutal. Por isso, Ray sabia que não podia lutar de igual para igual, precisava compensar essa diferença com estratégia. O combate começa com Ray lançando sua primeira ofensiva, várias agulhas de gelo. Kai, impassível, responde criando 4 bolas de fogo ao redor dele. Ambas as magias colidem no ar, e o resultado é uma explosão que sacode toda a arena. O que ninguém esperava, nem mesmo Kai, era que Ray já estava partindo para a ofensiva direta. Usando sua habilidade de aprimoramento corporal, ele se lança rapidamente para o combate corpo a corpo, tentando pegar o irmão desprevenido. O choque é imediato. Kai percebe que seu irmão também é um portador de 2 cores elementares, só que o avanço de Ray não é um ato possível. Ele calculou tudo. Sabia que, depois de usar 4 bolas de fogo, Kai só teria energia suficiente para lançar mais uma habilidade. Então Ray decide arriscar tudo, combina aprimoramento corporal com o lance de fogo, ativando 3 técnicas ao mesmo tempo. Se o golpe acertasse, a vitória seria dele. Kai fica surpreso ao ver o irmão manipulando 3 habilidades de uma vez, mas em vez de recuar, ele sorri com desdém, como se isso não significasse nada. No instante que o Ray se aproxima, Kai ativa mais uma bola de fogo. O impacto é tão forte que lança o protagonista pelos ares. E aí vem o absurdo. Aquela única bola de fogo conseguiu igualar e até superar a lança de fogo de Ray, algo que deveria ser impossível. Kai então entende por que o seu irmão estava tão confiante. Ele acreditava que, por dominar 2 cores, podia vencê-lo facilmente, mas a diferença entre eles era muito mais profunda. O nível de poder era simplesmente inalcançável. Agora era a vez de Kai dominar completamente o campo. Ele dispara uma sequência de bolas de fogo em direção ao Ray, que tenta desviar o máximo possível. À distância, Ray contra-ataca lançando outra bola de fogo, mas o Rei Roxo não se intimida nem um pouco. Ele reage com mais uma bola de fogo, e novamente, a magia de Kai destrói completamente o ataque de Ray, e ainda segue em sua direção. Por sorte, Ray ativa sua barreira de mana a tempo, mas nem isso é suficiente. A força do impacto quebra a barreira em pedaços e o joga para longe, atordoado. Fica claro que, até aquele momento, Kai o estava superando com facilidade, sem nem demonstrar esforço. Com o resultado praticamente decidido, Kai oferece ao irmão uma saída honrosa. Bastava se ajoelhar e admitir que estava errado por desafiá-lo. Ray, tomado pela frustração, pensa por um momento em desistir. Afinal, suas habilidades e mana eram limitadas. Mas então ele lembra do futuro que já havia vivido. 10 anos de humilhação, sendo tratado como um escravo pelo próprio irmão. Essa lembrança reacende algo dentro dele. Determinado, ele recusa com um grito ou pedido de redenção. A resposta enfurece Kai, que não acredita no que vê. Aquele irmão fraco e sem cor agora estava desafiando sua autoridade. Decidido a acabar com a luta de uma vez, Kai ativa sua técnica de sobrecarga, um poder que amplifica suas bolas de fogo a níveis absurdos, consumindo uma quantidade enorme de mana. A luta entre os 2 irmãos estava prestes a atingir seu ponto máximo. Armando a bola de fogo na mão, Kai demonstra o verdadeiro poder de um rei. 10 esferas se materializam ao seu redor, permitindo-lhe esmagar qualquer inimigo que cruze seu caminho. Ao ver a técnica, Ray entende que essa capacidade é precisamente porque seu irmão é um dos magos mais temidos do mundo.
todo. Comparado a outros reis, Kai tem a aptidão de concentrar uma enorme quantidade de mana num único ponto. Essa é a sua especialidade. Ainda assim, mesmo diante de uma derrota aparentemente certa, Ray confessa que esperava justamente que ele ativasse essa técnica. Em seguida, anuncia com firmeza e avança. Corre na direção do perigo, que a maioria dos magos fugiria. O óbvio sobre o ataque das 10 bolas de fogo é que ele exige o uso da técnica de sobrecarga, mas há um detalhe: Ray salta no ar e Kai o chama de idiota por se colocar numa posição tão vulnerável. Nesse instante, Kai abre a chuva de bolas de fogo e as lança na direção do irmão, exatamente o que Ray previa. Ele ativa a Mana Hand, habilidade que mantinha oculta até então. A mão de mana atinge o chão com força, surpreendendo Kai ao revelar que o rapaz consegue ativar 4 habilidades ao mesmo tempo. Para Ray, não importava se são 10 ou 20 bolas de fogo, desde que consiga desviar estará vivo. Usando a Mana Hand fincada no solo como gancho, ele puxa o próprio corpo com velocidade e se posiciona atrás de Kai no exato momento em que a técnica do rei entra em cooldown. Nessa janela crítica, apesar da diferença de níveis, Kai fica vulnerável por causa do gasto extremo de mana. Essa é a brecha que Ray explora. Então ele desfere o clássico pega com as mãos, abalando a confiança arrogante do rei e o arremessando ao chão. Ray merece o crédito por ter pensado estrategicamente. Foi esperto demais. E tem mais. Agora ele também adquiriu a técnica de sobrecarga de Kai. Com esse poder no seu inventário, a luta está praticamente decidida. Mas Kai não se dá por vencido. Amaldiçoa seu irmão ao se levantar. Ray fica apreensivo, pois tem certeza de que esse mago psicótico vai tentar matá-lo por causa do golpe limpo que levou. E é exatamente isso que acontece. Kai reveste sua lança com mana púrpura e ativa sua técnica verdadeira, lança demoníaca. Ao ver a habilidade em ação, Ray fica assustado. É a melhor técnica do repertório de Kai. O problema é que ele não esperava que o irmão já dominasse essa técnica tão cedo na vida. Kai dispara a lança demoníaca na direção do irmão, que mal consegue esquivar. A velocidade e força do ataque criam uma pressão enorme sobre Ray. Além disso, o bastardo pode conjurar múltiplas lanças demoníacas à vontade. O único motivo pelo qual Ray conseguia acertar um golpe limpo até aquele momento é porque Kai o subestimou e estava brincando. Mas quando o rei fica sério, o poder dele é aterrador. As lanças infernais continuam a persegui-lo. Ray mal se consegue manter vivo enquanto desvia de cada projétil, percebendo que está sendo superado. Encurralado contra a parede, tudo indica que é o fim. Kai tem mana suficiente para terminar a tarefa. Fazendo tudo o que pôde naquele instante, Ray responde com sua lança de fogo. Kai lança outra lança demoníaca, provocando uma explosão colossal quando os dois ataques colidem. O impacto arremessa Ray contra a parede da arena, abrindo uma cratera. Ele está no limite, enquanto Kai o humilha, lembrando por que é chamado de Rei Roxo e por que é considerado um dos magos mais fortes, e não está mentindo. Ray conhece bem o alcance dos poderes do irmão. Kai zomba dele por se achar grandioso só por ter algumas habilidades novas, mas graças a isso, Ray tem uma epifania. Ele percebe que, embora não consiga superar o irmão em poder bruto ou em número de técnicas, pode explorar outra coisa, o verdadeiro potencial de habilidades púrpura. Até então só vinha sintetizando 2 cores por vez por causa do limite de mana, o que impedia de liberar sua força plena. Então ele toma uma decisão radical, ativa a técnica de sobrecarga e fica completamente imponente. Enquanto faz isso, Kai fica pasmo ao ver que o irmão também conseguia usar a mesma técnica, dobrando sua capacidade de gasto de mana. Com isso, Ray percebe que destravou uma versão superior da síntese de habilidades, uma variante inédita e sombria chamada síntese de habilidades negra. Era a carta na manga que precisava. Sorrindo confiante, ele faz Kai entrar em pânico ao perceber que a capacidade de mana do irmão acabou de aumentar consideravelmente. Ray concentra a energia na mão, pensando que ninguém no mundo jamais havia executado uma síntese multicor dessa forma. Ao fundir a bola de fogo vermelha com a agulha de gelo azul e selar a mistura com seu aprimoramento corporal amarelo, ele cria um poder púrpura negro, uma técnica de natureza sombria que até Kai nunca havia presenciado. Para entender melhor, mana é composta por energia azul, vermelha e amarela. Ray por muito tempo acreditou ser incapaz de manipular qualquer uma dessas cores, mas o corpo dele era singular, capaz de absorver as 3 ao mesmo tempo. O mago, que antes era fraco e sem cor, agora se ergue transformado, portando o poder de um mago das trevas. Preparado, ele se posiciona para dar o golpe final que poderia selar a carreira de Kai. Com a combinação das 3 cores fundamentais, surge uma nova habilidade, uma habilidade suprema chamada síntese negra. Essa técnica é uma versão aprimorada da síntese comum, e dela nasce um novo poder conhecido como Chama do Abismo. Ray percebe que já cumpriu seu papel ao absorver toda a mana, e então declara oficialmente como Mago das Trevas. Seu irmão, por outro lado, começa a suar frio e lança um projétil na tentativa desesperada de impedir
impedir que Rey continue evoluindo. A lança roxa vai direto em direção à cabeça dele, mas Rey já não se sente ameaçado e simplesmente engole o ataque com sua magia sombria. A visão dessa defesa deixa Kai completamente chocado, e antes que ele percebesse, Rey já havia avançado contra ele com um contra-ataque. O Rei Roxo se vê encurralado e lança um enorme projétil na tentativa de neutralizar a esfera negra de energia, que se forma na palma da mão do Mago das Trevas. Rey recua ligeiramente e libera toda a fúria da chama do abismo, que colide diretamente com a gigantesca lança roxa de Kai. O impacto é devastador. Por um momento, as duas forças se equilibram, mas logo o poder de Rey domina completamente o ataque do irmão. A explosão resultante é ensurdecedora e cobre tudo em uma única luz roxa intensa. Quando a poeira baixa, apenas Rey permanece de pé. Seu corpo está exausto. O peso da batalha e o uso de sua nova habilidade o deixam quase sem força, mas o resultado é inegável. Kai está inconsciente no chão, derrotado. Rey mal acredita no que acabou de fazer. Ele finalmente venceu seu irmão, mesmo que fosse apenas uma versão mais fraca dele do passado. Logo em seguida, uma tela do sistema aparece diante dele, notificando sobre a aquisição da nova habilidade. A chama do abismo agora fazia parte oficial do seu inventário, um sinal claro de que Rey havia alcançado um novo patamar de poder. Pouco tempo depois, a inspetora Hinata entra apressada na arena, preocupada com o estado de Rey. Curiosamente, ela nem dá tanta atenção ao homem caído, e foca apenas em verificar se o Mago das Trevas está bem. Rey faz um gesto confirmando que está tudo certo. Hinata, que testemunhou toda a luta, ainda tenta entender como ele conseguiu usar uma técnica tão absurda. Nesse momento, até o próprio Rey começa a perceber que esconder suas habilidades seria cada vez mais difícil. Ele admite que aquele poder vem de uma espécie de habilidade negra. Hinata observa os fragmentos e brilhos escuros que flutuam em torno do corpo dele e fica chocada. Rey é o único no mundo inteiro a possuir algo assim. Diante disso, ele se pergunta se deveria relatar sua habilidade única à Associação dos Magos, ou se seria melhor manter tudo em segredo. Hinata se surpreende com a hesitação dele, dizendo que ele pode estar desperdiçando a maior oportunidade de sua vida. Rey não entende o motivo de tanto espanto, então Hinata explica. O mago mais poderoso de cada cor recebe o título de rei. Kai, por exemplo, é o Rei Roxo, por ser o mais forte da categoria. Sendo assim, Rey é o único mago negro existente. Ele poderia ser proclamado de imediato como Rei Negro. O nome é chamativo, e por um momento, Rey pensa no assunto, mas acaba recusando a ideia. A fama e o destaque não combinavam com seus interesses. Além disso, seu nível atual ainda era baixo em comparação aos outros reis, o que poderia ser um problema. Mudando de foco, Rey pede que Hinata verifique o estado do rapaz desacordado. Ela, no entanto, garante que ele vai se recuperar logo. Afinal, todos os reis possuem um fator de cura natural muito elevado. Ela pretende levá-lo para a ala médica. De repente, os celulares dos dois vibram ao mesmo tempo com uma mensagem urgente. Quando Rey abre o aviso, seus olhos se arregalam. Uma masmorra perigosa havia surgido, com o nível mínimo recomendado de 70. Hinata se mostra surpresa, mas Rey fica apavorado. Era o temido calabouço de Ikebukuro, finalmente aparecendo. Apesar da recomendação de nível 70, os reis atuais mal haviam alcançado o nível 50. Na linha do tempo original, durante a primeira semana, todos os reis descobriram o quanto ainda eram fracos. Foi justamente por isso que o calabouço de Ikebukuro acabou sendo abandonado por um tempo, e esse abandono deu início a uma tragédia sangrenta. Quando monstros de energia vermelha começaram a escapar em massa do local, esse fenômeno ficou conhecido como colapso de masmorra, algo que acontece quando uma masmorra não é concluída dentro de um tempo limite após sua aparição. Naquela época, ninguém imaginava que isso pudesse ocorrer, nem que as criaturas saíssem dela sozinhas se fosse ignorada. O calabouço de Ikebukuro acabou sendo o primeiro da história a sofrer um colapso completo, deixando Tóquio tomada por monstros de alto nível e um mar de sangue por onde passavam. Poucos sobreviveram, mas dessa vez, Rey está determinado a impedir que aquela tragédia se repita. Ele assume para si a responsabilidade de evitar o calabouço da masmorra. Com firmeza, declara a Hinata que irá conquistar o calabouço sozinho, o que a deixa alarmada. Ela insiste que é perigoso demais, mesmo com as habilidades dele. Além disso, apenas magos de classe A têm autorização para entrar em masmorras, com recomendação tão alta. Ainda assim, Rey tem tempo antes que o colapso ocorra. Ele sabe que o exame de classificação A será realizado dentro de uma semana, e com um olhar decidido, afirma que irá alcançar o topo da classe A e provar seu poder no próximo teste.